vem Jesus e não se contém a multidão. Mantos pelo chão, eis nosso Rei, ramos agitando de emoção. Glória, glória ao Filho de Davi, e aos que perguntam assim quem ele é. Se não respondem, as pedras falarão: este é o profeta Jesus de Nazaré. Glória, glória ao Filho de Davi, e aos que perguntam assim quem ele é. Se não respondem, as pedras falarão: este é o profeta Jesus de Nazaré. Hosana, 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 Hosana. Ele é o santo, é o filho de Maria, é o Deus de Israel, é o filho de Davi. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei Salvador. Hosana, 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 Hosana. Vamos a Ele com as flores dos trigais, com os ramos de oliveira, com alegria e muita paz. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei Salvador. Hosana, 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 Hosana. Jesus se aproximou de Jerusalém, nela entrou. Os amigos seus foram também. Multidão em festa se encantou. Glória, glória ao Filho de Davi, e aos que perguntam assim quem ele é. Se não respondem, as pedras falarão: este é o profeta Jesus de Nazaré. Glória, glória ao Filho de Davi, e aos que perguntam assim quem ele é. Se não respondem, as pedras falarão: este é o profeta Jesus de Nazaré. Jumentinho vem Jesus e não se contém a multidão. Mantos pelo chão, eis nosso Rei, vamos agitando de emoção. Glória, glória ao Filho de Davi, e aos que perguntam assim quem ele é. Respondem, as pedras falarão: este é o profeta Jesus de Nazaré. Glória, glória ao Filho
aos que perguntam assim quem ele é, se não respondem, as pedras falarão: este é o profeta Jesus de Nazaré. Deus nos mandou o nosso rei, louvam as crianças com razão. Luz, perdão e amor, ele nos fez, veio libertar, nos deu a mão. Glória, glória ao Filho de Davi, e aos que perguntam assim quem ele é, se não respondem, as pedras falarão: este é o profeta Jesus de Nazaré. Glória, glória ao Filho de Davi, e aos que perguntam assim quem ele é, se não respondem, as pedras falarão: este é o profeta Jesus de Nazaré. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém, nela entrou, os amigos seus foram também, multidão em festa assim cantou. Glória, glória ao Filho de Davi, e aos que perguntam assim quem ele é, se não respondem, as pedras falarão: este é o profeta Jesus de Nazaré. Glória, glória ao Filho de Davi, e aos que perguntam assim quem ele é, se não respondem, as pedras falarão: este é o profeta Jesus de Nazaré. Num jumentinho vem Jesus, e não se contém a multidão, mantos pelo chão, eis nosso rei, ramos agitando de emoção. Glória, glória ao Filho de Davi, e aos que perguntam assim quem ele é, se não respondem, as pedras falarão: este é o profeta Jesus de Nazaré. Glória, glória ao Filho de Davi, e aos que perguntam assim quem ele é, se não respondem, as pedras falarão: este é o profeta Jesus de Nazaré. Meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar ao gênero humano um exemplo de humildade, quisestes que nosso Salvador assumisse a condição humana e morresse na cruz. Concedei-nos aprender os ensinamentos de sua paixão e participar de sua ressurreição. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Agora com calma sentemos e vamos ouvir a palavra de Deus. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhes resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não me desviei o rosto de bofetões e cusparadas.
Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora o salve, se é verdade que ele o ama. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Malvados fui cercado, transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvá-los. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai o descendente de Jacó e respeitai-o toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes?
Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrando com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Assim, o nome de Jesus, todo joelho se dobra, no céu, na terra e embaixo da terra, e toda a língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve, ó amor onipotente, que te entregou a cruz e nos recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, Salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Por isso o Pai do céu o exaltou e lhe deu um grande nome. Exaltou e lhe deu poder e glória. Diante dele céus e terra se ajoelhem. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Após eu dizer paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, nós não iremos dizer glória a vós, Senhor, tá certo? Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com o sumo sacerdote e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata, e daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo,
Ai daquele que traiu o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e distribuiu-o aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graça e entregou-lhe, e dizendo: Bebei dele todos, pois isto é meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Eu vos digo de hoje em diante, não beberei deste fruto da videira, até o dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Depois de terem cantado salmo, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite vós ficareis decepcionados por minha causa, pois assim diz a Escritura: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galileia. Disse Pedro a Jesus: Ainda que todos fiquem decepcionados por tua causa, eu jamais ficarei. Jesus lhe declarou: Em verdade eu te digo, que esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro respondeu: Ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse: Sentai-vos aqui enquanto eu vou até ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste, angustiado. Então Jesus lhe disse: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e rezou: Meu Pai, se é possível, afasta-se de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Vós não fostes capazes de fazer 1 hora de vigília comigo? Vigiai e rezai para não cairdes em tentação, pois o espírito está próximo, mas o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus se afastou pela 2ª vez e rezou: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: Agora podeis dormir e descansar. Eis que chegou a hora e o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que me vai trair já está chegando. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espada e paus. Vinham a mando dos sumos sacerdotes e dos anciões do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal dizendo: Jesus é aquele que eu beijar, prendei-o. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Salve, mestre, e beijou. Jesus lhe disse: Amigo, aqui viestes? Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e lhe prenderam. Nesse momento, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse:
Guarda a espada na bainha, pois todos os que usam a espada, pela espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia recorrer a meu Pai e ele me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos? Então, como se cumpririam as escrituras que dizem que isso deve acontecer? E naquela hora Jesus disse à multidão: Vós viestes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias no templo eu me sentava para ensiná-los, e vós não aprendestes. Porém, tudo isso aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Então todos os discípulos, abandonando Jesus, fugiram. Aqueles que prenderam Jesus levaram-nos à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os mestres da lei e os anciões. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio interno da casa do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de condená-los à morte. E nada encontraram, embora se apresentar assim muitas falsas testemunhas. Por fim, vieram 2 testemunhas que afirmaram: Este homem declarou: posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: Nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus, porém, continuava calado. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu o dizes. Além disso, eu vos digo, que de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora mesmo vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Responderam: É réu de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e os esbofetaram. Outro lhe deram bordoada, dizendo: Faze-nos uma profecia, Cristo. Quem foi que te bateu? Pedro estava sentado fora, no pátio. Um criador chegou perto dele e disse: Tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos. Não sei o que tu estás dizendo. E saiu para a entrada do pátio. Então uma outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez, Nem jurando. conheço este homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximou-se de Pedro e disseram: É claro que tu também és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Pedro começou a maldizer e jurar, dizendo que não conhecia esse homem. E nesse instante o galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciões do povo convocaram um conselho contra Jesus para condená-lo à morte.
Eles o amarraram, levaram-no e o entregaram a Pilato, o governador. Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e os anciões, dizendo: Pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: O que temos nós com isso? O problema é teu. Judas jogou as moedas no santuário, saiu e foi se enforcar. Recolhendo as moedas, os sumos sacerdotes disseram: É contra a lei colocá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Então discutiram em conselho e compraram com elas o corpo do oleiro, para ir fazer o cemitério dos estrangeiros. É por isso que aquele campo até hoje é chamado de campo de sangue. Assim se cumpriu o que tinha dito o profeta Jeremias. Eles pegaram as 30 moedas de prata, preço do precioso, preço com que os filhos de Israel o avaliaram, e as deram em troca do corpo do oleiro, conforme o Senhor me ordenou. Jesus foi posto diante do governador e este o entregou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou. É como dizes. E nada respondeu. Quando foi acusado pelo sumo sacerdote e ancião, então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quantas coisas eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava voltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso, chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que ele havia entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com este justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciões convenceram as multidões para que pedisse Barrabás e que fizesse Jesus morrer. O governador tornou a pergunta: Qual dos dois querem que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilato perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilato falou: Mas que mal fez ele? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilato
levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinho, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve o Rei dos Judeus! Cuspiram nele e pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saiu, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Golgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus saber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, o sumo sacerdote, junto com os mestres da lei e os anciões, também zombavam de Jesus. Aos outros salvou, a si mesmo não pode salvar? É Rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: eu sou filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. Houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo-o, disseram: ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito.
E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em duas partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram, saindo dos túmulos. Depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram muito medo e disseram: Ele era mesmo filho de Deus. Grande número de mulheres estavam ali, olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, prestando-lhe serviço. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe do filho de Zebedeu. Ao entardecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornará discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilato e pediu o corpo. De Jesus. Então Pilatos mandou que ele entregasse o corpo. José, tomando o corpo, envolveu-o num lenço limpo e o colocou em um túmulo novo que havia mandado escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e outra Maria estavam ali, sentadas diante do sepulcro. No dia seguinte, como era dia depois da preparação para o sábado, os sumos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilato e disseram: Senhor, nós nos lembramos de quando este impostor ainda estava vivo, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Portanto, manda guardar o sepulcro até o 3º dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e diga ao povo: ele ressuscitou dos mortos. Pois essa última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: Tendes uma guarda, ide guardai o sepulcro como melhor vos parecer. Então eles foram reforçar a segurança do sepulcro, lacraram a pedra e montaram guarda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem melhor acomodar-se. Queridos irmãos, o que está dito, está dito. Não se pode falar muito da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, há muitas explicações, mas como nós acabamos de ouvir o relato da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, o padre apenas vos lembra algumas situações no qual nós necessitamos sempre nos lembrar. Primeiro, a paixão, morte e ressurreição do Senhor é o cumprimento pleno da profecia de salvação do povo judeu. Agora, muitos dos judeus se converteram, mas as autoridades, aquelas que se sentiam ameaçadas por Jesus, por representar
aquilo no qual eles não queriam, porque eles queriam a continuidade do seu poder, de sua autoridade, serem reconhecidos, construir uma nação militarizada que pudesse expulsar os inimigos e esmagar também os inimigos do povo de Deus, segundo, é claro, os judeus. Jesus, porém, pregou um reino diferente, não um reino que está sobre a terra, mas um reino que está para além da terra, um reino que é dos céus. Agora, aonde começa esse reino? A grande pergunta é essa: aonde começa esse reino no qual Jesus foi acusado de ser rei? Porque ele mesmo disse que não era o rei deste mundo, e se possível, ele mandaria, aliás, seu pai mandaria 3 legiões de anjos para o defender contra aquele bocado de soldados, que não eram muitos. Por que Jesus deixou-se entregar, já que era homem, corajoso, e falou verdades no qual muitos não queriam escutar? Eu vos digo, pelo pleno cumprimento da profecia no qual se realiza hoje, e nós estamos fazendo memória. E qual é a memória? A paixão, morte e ressurreição do Senhor. A grande pergunta que eu fiz ontem, inclusive, na comunidade de São Sebastião, é porque nós iniciamos a Semana Santa justamente com a morte do Senhor, já que hoje é o domingo da ressurreição. Não deveríamos estar, meus irmãos, celebrando outra coisa, senão a morte de nosso divino fundador e salvador? Não. A igreja inicia a Semana Santa com a paixão do Senhor para confirmar que nós somos a igreja da cruz. Nós abraçamos a cruz, o mistério da cruz, no qual Jesus foi pregado, morto e ressuscitado. Portanto, nós somos a igreja da cruz. E diante do mistério no qual nós celebramos, e este mistério é grande e profundo, meus irmãos, nós temos que conformar a nossa vida com Cristo sofrido, com Cristo martirizado, com Cristo esmagado por nossos pecados. Por isso, irmãos, quando nós conformamos nossa vida com a vida de Cristo, o nosso sofrimento com a vida de Cristo, quando nós caminhamos lado a lado com Cristo sofredor, aí se dá sentido pleno ao nosso sofrimento. E o nosso sofrimento, meus irmãos, é fruto do pecado da desobediência, que por mais que apagado no batismo, ainda assim continuamos a fazê-los. Por isso a Semana Santa, meus irmãos, nos lembra inicia-se ela com a paixão do Senhor. Depois, por toda a semana, meus irmãos, nós teremos a oportunidade de refletirmos aquilo no qual nós ouvimos nesta Santa Missa de Ramos do Senhor, da paixão do Senhor, dos ramos da paixão do Senhor, para lembrarmos que a semana é santa para nós católicos. E por mais que só guardemos da quinta até o domingo, a semana nunca deixou de ser santa. Segunda-feira santa, terça-feira santa, quarta-feira santa, quinta-feira santa, sexta-feira santa, sábado santo, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, a alegria do povo cristão, porque o Senhor Jesus ressuscitou. Agora eu lhes lembro uma coisa: as observâncias quaresmais continuam até o entardecer da quinta-feira santa. E vai além. As observâncias quaresmais vai além até o sábado santo, meus irmãos, no qual nós devemos guardar o silêncio interior, porque na sexta-feira iremos celebrar de novo a paixão do Senhor. Celebrar a paixão do Senhor. Então eu vos digo que a Semana Santa no qual nós iniciamos em nossa paróquia deve ser observada por todos nós, em nossas casas, nesta casa de oração. E eu vos convido a todos, irmãos, para visitarem nas nossas capelas o Santíssimo Sacramento, nem que seja uma hora do dia. Eu peço aos coordenadores de comunidade que à noite, possam abrir as capelas para que o povo vá e visite o Santíssimo Sacramento e faça a sua oração. Combinem com a comunidade através... Hoje nós temos mecanismos.
os grupos de WhatsApp de cada comunidade. Tal horário vai estar aberto à igreja para quem quiser ir fazer o texto da misericórdia, 3 da tarde. Para quem quiser ir fazer uma hora de adoração ao Santíssimo, visitar o Senhor. A igreja matriz vai estar funcionando, meus irmãos. Venham, visitem o Senhor, rezem o texto frente ao Santíssimo Sacramento, reflitam a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo para vivermos plenamente a Semana Santa. Mas, Padre, não posso. Vim com muito esforço para a procissão de Ramos, pois reze em casa. Tire o seu horário de oração, acompanhe, meus irmãos, a quaresma que o Frei Gilson está fazendo. Rezem, queridos, o pedido que vos faço, que reze por nós, por vossas famílias, por nossa comunidade, pela igreja e pelos cristãos que sofrem. Os cristãos que sofrem até os dias de hoje, principalmente no apelo no qual a Igreja do Brasil nos faz sobre a campanha da fraternidade, que hoje nos diz: Ele veio morar entre nós. Ele veio morar entre nós e morreu entre nós e ressuscitou entre nós. Hoje, irmãos, nós temos a oportunidade de iniciarmos um tempo forte na igreja, a Semana Santa. Que Deus, em sua infinita misericórdia, vos abençoe e vos guarde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Agora, com fé e confiança, façamos as nossas preces. Pela paixão de vosso Filho, escutai-nos. Pela Igreja, com seus ministros e fiéis, para que, percorrendo esses dias da paixão, renove a disposição de servir aqueles que, como Cristo, sofrem com as condenações e injustiças e são crucificados diariamente, rezemos. Pela paixão de vosso Filho, escutai-nos. Por todos os fiéis, para que, ao longo destes dias, recordamos os ministérios da vida de Jesus Cristo, possamos renovar a sua fé e a sua disposição de testemunhar os valores evangélicos, rezemos. Pela paixão de vosso Filho, escutai-nos. Por aqueles que vão receber os sacramentos da iniciação à vida cristã na Vigília Pascal, para que vivam com alegria e entusiasmo este momento em que se associam à vida aos mistérios da vida de Cristo, rezemos. Pela paixão de vosso Filho, escutai-nos. Pelos jovens, para que o encontro pessoal com Jesus suscite neles o desejo de oferecer-lhe a vida no sacerdócio ou na vida consagrada, rezemos. Pela paixão de vosso Filho, escutai-nos. Pela nossa comunidade, para que, acolhendo o mistério da cruz, vivamos a Semana Santa com fé sincera e amor fraterno, rezemos. Pela paixão de vosso Filho, escutai-nos. Para que o nosso compromisso generoso na coleta da campanha da fraternidade nos ajude a voltar nossa atenção à realidade de falta de moradia digna pela qual passamos por muitos irmãos e irmãs nossos, rezemos. Pela paixão de nosso Filho, escutai-nos. Tudo isso, Pai querido, nós te pedimos por Cristo, nosso Senhor. Amém. Agora, irmãos, é o momento de nossa coleta, mas também, principalmente, o momento de prepararmos o altar de Deus, cantando. Bendito és tu, ó Deus Criador.
flor. Restauras o fraco que a ti se confia, e junto aos irmãos em paz os envia. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Bendito és tu, ó Deus Criador, por quem aprendeu os gestos de amor, colher a fartura e ter a beleza do ser, a partilha dos frutos na mesa. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Bendito és tu, ó Deus Criador, fecundas a terra com vida e amor, a quem aguardava um canto de festa. A mesa promete eterna seresta. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Bendito és tu, ó Deus Criador, revestes o mundo da mais fina flor. Restauras o fraco que a ti se confia, e junto aos irmãos em paz os envia. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Pela paixão de vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos, por este único e admirável sacrifício, a misericórdia que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo,
Deus eterno e todo-poderoso, inocente dignou-se sofrer pelos pecadores, santíssimo quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou os nossos pecados e sua ressurreição trouxe-nos a justificação. Por isso, com todos os anjos, nós vos louvamos em alegre celebração, cantando a uma só voz, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vamos mais uma vez repetir o santo, vamos lá, bem bonito. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Nós iremos rezar a prece eucarística segunda. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Todo o povo de Deus, Enviai o vosso Espírito Santo. estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Amém. Louvor e glória ao Pai e a Jesus, que nos salvou da cruz
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente no mundo inteiro, e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal. Que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Juarez, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros de vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus. São José, seu esposo, os apóstolos, São Francisco de Assis, nosso padroeiro, e todos os santos que deste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. O banquete da Eucaristia é sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna. Juntemos nossas vozes e cantemos o Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, perdoai-nos as nossas
nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Se este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade, ó Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Que o corpo e sangue de Cristo vos guarde para a vida eterna. Amém. Confirmada no madeiro, é penhor da aliança e o fim do cativeiro. Ó Senhor, a tua Páscoa, confirmada no madeiro, é o penhor da aliança e o fim do cativeiro. Oremos. Associados pelo vosso sacramento, nós os pedimos, Senhor, como pela morte de vosso Filho nos deixaste esperar
porque cremos. Dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, sentem-se ao instante. Eu tenho alguns avisos a vocês sobre o Tríduo Pascal, mas sobre a semana. Amanhã, segunda-feira, é o recolhimento do clero, certo? Mas nós temos missa também aqui à tarde. Avisem quem não teve a oportunidade de participar pela manhã, que também à tarde teremos missa saindo às 17h30 da comunidade Mercês. É outra caminhada grande, viu? As caminhadas que nós não fizemos na quaresma, caminhadas penitenciais, nós estamos fazendo agora. Tá certo? Vai ser muito bom, como foi, aliás, está sendo essa missa dos Ramos da Paixão do Senhor. Muito bem. Na terça-feira nós temos a missa com os enfermos e nossos idosos, lá na comunidade Santa Rosa de Lima. Qual é o horário, padre? Às 19h30. A comunidade vai estar nos esperando. Depois de lá vai ter um lanche, tá bom? Para os idosos. Para os mais novos, só se sobrar não, se restar. Se ficar uma reservazinha, viu? Olha ali, olha. Só vai para merendar. Aqueles ali, ó, tá fora. Muito bem. Na quarta-feira, nós temos a missa com as famílias, aqui na Igreja Matriz. Que hora, padre? Às 19h30. Eu disse a vocês que a semana vai ser santa, e vai ser santa mesmo. 19h30, a missa com as famílias aqui na Igreja Matriz. Muito bem. Aí, a partir de quinta-feira, começa o Tríduo Pascal, que dura quinta, sexta, sábado e domingo. Muito bem. Na quinta-feira nós vamos celebrar aqui na Igreja Matriz a ceia do Senhor com o ritual de lava-pés. Já está tudo combinado, viu? Espero que os homens tragam seus pezinhos limpos, tá bom? Para não encardir a água. O padre vai... Estou pensando em beijar os pés dele, estou pensando. Porque no ritual não tem para beijar pé de ninguém não, meu filho. É para lavar e enxugar, não é para beijar não. Na sexta-feira, filhos, será a celebração da Paixão do Senhor, aí é mais cedo, é às 15 horas, tá bom? Eu peço para os coroinhas virem, porque depois nós vamos organizar a ornamentação daqui, tá certo? Do presbitério, tá certo? Para o Sábado Santo, porque no Sábado Santo aqui vai ficar no silêncio, tá certo? Vamos entrar em silêncio, tá bom? Só vamos vir à noite. Que horas, padre? No sábado a vigília pascal é 8 horas, 20 horas da noite. Padre, mas é tarde. É porque é uma vigília, tá certo? Antigamente, e no interior se faz até mais tarde. Começa 9, começa 10. Mas como nós moramos no Angelim, viu? E se alguma autoridade estiver nos escutando, saiba que nossas ruas estão escuras, tá certo? Muito escuras. E nós precisamos também asfaltar essa rua aí da frente da Igreja Matriz, que a cada dia está piorando. E nós temos cadeirantes e pessoas com portadores de necessidades especiais em nossa comunidade. O padre promete que vai até o superintendente, tá certo, da STU Sul, para cobrar, porque disse que já foi mandado ofício, tá certo? E eu vou cobrar dele. Se ele não resolver, eu vou até o prefeito Silvio Mendes, tá certo? Vou até o prefeito Silvio Mendes, marco uma audiência como qualquer cidadão pode marcar audiência com o prefeito. Ele é prefeito, significa o primeiro cidadão e tem que receber os cidadãos na prefeitura da cidade. No sábado, 20 horas. No domingo, padre, domingo nós temos 2 missas de Páscoa. A primeira vai ser na Santa Rosa de Lima, como de costume, 9 horas da manhã. Vai ter batizado comunitário. Neste dia vai ser bonito, as famílias vão levar as crianças para serem batizadas. Tá bom? O restante da programação. No restante da programação do domingo, à noite, a missa de Páscoa, que vai ser a abertura do ano jubilar franciscano em nossa paróquia, a procissão vai se concentrar às 17 horas, na hora da missa da comunidade, né? E aí de lá nós vamos sair até a Igreja Matriz para rezarmos a missa aqui, juntos, tá bom? E aqui nós vamos ter a missa às 18 horas, né? E aí depois vai ter o que, padre? Vai ter atração cultural,
vai ter um show de prêmios, né? A cartela custa R$10. Se você não comprou, compre para ajudar. Mas, padre, qual é o incentivo para nós comprarmos esse bendito bingo, que todo dia tem bingo nesta comunidade? Olha, o incentivo é o seguinte: nós estamos precisando de terreno, e nós temos. Esses 2 lotes aqui nos pertencem, mas nós não temos caixa para pagar uma parte. Então, o incentivo da abertura do ano São Franciscano é, claro, estarmos em comunhão e vendermos uma partezinha ali, uma comidinha, e fazemos esse bingo. Nós estamos devendo ainda ao proprietário, eu não tenho vergonha de dizer, né? Porque quem não deve na praça não tem nome na praça, né? Então, nós estamos devendo R$18 mil ainda, tá certo? Quem quiser me dar pelo menos 5 mil, eu agradeço. Uma doação, pode ser que um santo de Deus esteja pagando a promessa São Francisco, tá certo? E nos doe esse dinheiro para darmos a parcela para o rapaz, tá certo? Nós estamos precisando. E logo, logo, meus irmãos, nós teremos o mês de maio. E nós temos uma longa programação do mês de maio, com oração do Santo Terço, abertura do mês mariano, encerramento do mês mariano, e por aí vai. Eu quero e conto com a presença de todos, irmãos, na nossa comunidade, principalmente no tríduo pascal. Quinta, sexta, sábado, eita, mas está fraco. Domingo. Não me façam passar vergonha. Eu chegar aqui, está só eu, a dona Ana e os coroinhas e os ministros. Venham, deixem de preguiça. Preguiça é pecado, ainda mais na Semana Santa. Oh, coisa triste. Ave Maria. Pois muito bem, irmãos. Muito obrigado pela presença de todos e vamos receber a benção do Senhor. Meu filho, toque aí uma estrofe. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém? Vamos lá, ver se essa mulher sabe cantar mesmo. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. Sonhador, que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Agora só o povo de Deus cantando. Abençoa, Senhor, a minha também.
Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Para termos uma Semana Santa, eu quero que vocês coloquem a mão para o lado da casa de vocês, tá bom? Cada um coloca a sua mão direita ou esquerda, se você for canhoto, o lado da sua casa, e vamos rezar uma Ave Maria pelas pessoas que aqui ficaram, e também por nossa casa, que seja nessa semana um lar santo, como sempre foi. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, cura, liberta, salva e tira todo mal, empecilho de nós vivermos uma santa semana. Dai-nos a tua graça e a tua presença através de teu Santo Espírito. Entra, Senhor, na casa de teus filhos e faz morada. Amém? Amém. Muito bem. Vamos receber a bênção. Inclinai-vos para receber a bênção. Olhai, Senhor, esta vossa família, pelo qual nosso Senhor Jesus Cristo não hesitou em entregar-se às mãos dos malfeitores e sofrer o suplício da cruz. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Outra coisa, esses ramos foram bentos. Por favor, não joguem fora pelo caminho. Se você não quer na sua casa, deixe sobre o banco. Nós vamos recolher, tá certo? Mas se você quiser, leve para casa, porque é um testemunho fiel de que você participou da missa de ramos. E próximo ano nós vamos precisar deles, porque vai ter um dia que nós vamos pedir, antes da quarta-feira de cinzas de 2027, para nós fazermos as cinzas que serão impostas nas nossas testas, tá bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desce e permaneça sobre vós a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Vamos cantar Hosana Rei, Hosana Rá, enquanto a procissão vai saindo, e vamos sacudir os nossos ramos com alegria. Seu nome é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei Salvador. Hosana, 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 Hosana. Os ramos de oliveira, com alegria e muita paz. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei Salvador. Hosana, 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 Hosana nas alturas, é Hosana no amor. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei Salvador. Hosana,
Senhor Deus do universo. Glória a Deus